Gravando? Pode começar. Aí, pronto, começou. Pode começar. Bom dia a todos. Bom Para quem dia. ainda não falei bom dia, esse treinamento aqui é uma explicação bem rápida do que é o HQBird e os comandos que a gente mais usa aí na atualização do Linux, que é o shell, show, você pronuncia como você quiser, e o chmod, ok? Primeiramente, eu vou explicar o que é o HQBird. Eu conectei num cliente nosso aqui, que é o Braslab, e lá tem o HQBird, é uma distribuição Firebird, tá? Privada, desenvolvida pelos próprios desenvolvedores da comunidade Firebird. Eles têm uma empresa que chama IBSurgeon e fizeram essa distribuição HQBird. O HQBird ele pode vir ou não com o Firebird, tá? Então, na verdade, o HQBird, quando vem com o Firebird, ele é uma distribuição Enterprise, tá? Ele tem mais recursos que o Firebird da comunidade, que é o pessoal chama de Vanilla, vocês pronunciam como se quiser. O russo pronuncia meio estranho isso aí, mas geralmente é Vanilla. É uma distribuição paga, mas é bem barata, tá? A mais barata custa em torno de R$500 por ano. A mais cara, R$3.000 por ano, que é o que tem replicação. E o HQBird ele funciona tanto com o Firebird Vanilla, que é o da comunidade, como o Firebird deles mesmo, que é a distribuição Enterprise, tá? A ferramenta HQBird em si, ela contempla vários ferramentas dentro dela, tá? É uma suíte de ferramentas. E essa aqui, que é o FB DataGuard, que é quem monitora o banco e faz a replicação, tá? Inclusive, esse aqui já tem um aviso aqui que o backup foi mal sucedido aqui. Eu vou ter que ver isso aqui. Ah, não tinha espaço aqui, tá vendo? Eu tenho que avisar o cliente lá que não tinha espaço suficiente no disco para ele fazer o backup. Nem tinha visto isso aqui. Então, o que ele faz aqui do banco? Ele monitora as transações, conexões do banco, consumo do Firebird, espaço no banco, ele executa o sweep automático, ele roda a estatística do banco automático, se você quiser, ele faz o recálculo dos itens automaticamente, agendado da forma que você quiser, e faz a replicação do banco também, e backups automatizados, incrementais, backups via dump. Esse delta aqui, quando você faz o NBackup, ele controla o tamanho do delta, se está muito antigo, muito novo, ele te dá um aviso. Ele transfere os arquivos de backup para um FTP que você quiser aí. Valida o banco de dados, valida é o GFix que a gente faz, e restaura o banco de dados, se você quiser configurar, por exemplo, eu quero restaurar tudo de meu banco para ver se está íntegro. Claro que você tem que ter um disco bem grandinho ali. Ele faz automaticamente, manda e-mail, comunica tudo isso aí, tá? Isso tudo que eu falei, independente se você vai replicar o banco ou não, ou se você vai usar o Firebird do HQBird ou não, ele funciona com os dois, tá? Para você usar a replicação, você tem que ser obrigado a usar o Firebird do HQBird, ok? Porque a replicação nativa do Firebird é só no Firebird 4. Mas no HQBird é no 2.5 para frente, ok? Aqui a gente pode ver que a gente tem um servidor master e aqui tem um réplica. Como que ele funciona? Você ativa a replicação lá pelo Firebird e ele vai transferir esses segmentos de replicação que a gente configura aqui para salvar numa pasta, que na verdade eu configurei aqui para salvar nessa pasta aqui. Ele manda via FTP, ele mesmo embutido, ele tem um servidorzinho FTP. Então você configura lá, para ele mandar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ele está mandando por esse IP aqui, que é o IP do réplica. O usuário é o user réplica e tem uma senha aqui para você criptografar os arquivos. Então ele manda para lá, chegou lá, destino. Aqui no destino você tem uma pasta para você monitorar também, para receber os arquivos. Ele vai monitorar essa pasta, vai descompactar nessa pasta, e a hora que descompactar nessa pasta, o Firebird pega nesse aqui, tá? Então, esse aqui é o master, ó. E os arquivos que ele gera ficam aqui dentro, ó. Tá vendo? Esses aqui são todos arquivos de aplicação.
Quando ele está com essa extensão aqui, uploaded, é que ele já mandou lá para o réplica, tá? Então, às vezes ele cria aqui, antes dele... Ah lá, tem um aqui que não enviou ainda, tá vendo? Na hora que a gente fizer uma LS aqui, é o 10, não mandou ainda. Não mandou ainda. Ele tem um timer que a gente configura. Aqui eu coloquei 15 segundos, tá vendo? Então, cada jobzinho, ó, o jobzinho para mandar é 15 segundos, o jobzinho para receber é 15 segundos, tá? Então, tem um delayzinho aí no tempo. Aqui ele já mandou, tá? E aqui é a mesma coisa, aqui no home, aqui quando ele chega, ele já descompacta lá no... Ó, tá vendo aqui? Tem um arquivinho aqui, ó, então ali já jogou para outra pasta. Outra pasta é o barra... Deixa eu ver que eu não lembro. Tá. Esse aqui, ó, esse IDzinho aqui, ó, essa chave, na verdade, são os arquivos que eles vão somando aqui. Isso aqui, ó, deixa eu ir no master, vou mostrar para vocês o que é essa chavezinha aqui. É isso aqui. Aquela chave lá é isso aqui, ó. Cada banco tem um ID. É um chave de hash. Por isso que quando a gente faz um backup e restore, quando você restaura um banco, ele cria esse hash de novo. Então, se eu restaurar um banco replicado, ele não vai replicar para lá, entendeu? Porque lá ele está setado que é um réplica dessa máquina aqui, ó. Essa chave aqui, ó. Tá? Então, se a gente ficar fazendo o LS aqui, o arquivo que ele recebe aqui, ele joga para cá e quando ele consome o arquivo, ele apaga e deixa a chavezinha aqui, tá? Basicamente isso. Pega um arquivo de um lugar, joga para o outro, consome todo o insert, update, delete, tudo que você faz no banco, ele vai gerando SQL lá, na verdade é como SQL. Tá? Ele joga para lá e aplica no outro banco, tá? Os bugs, olha lá, tem um arquivo aqui, tá vendo? Porque eu fizer um LS aqui de novo, não... Opa, já sumiu, já consumiu, tá? Então ele fica por poucos segundos a hora que joga ali. Tudo que cai nessa pasta ele vai consumir. Não precisa do FTP, se eu vir aqui e ficar dando CP para o outro banco, ele vai consumir. Então, o FTP é uma coisa para facilitar o negócio. Tá? E esse monitoramento aqui, se ele tem alguns arquivos aqui, ó, se tiver mais de 250 arquivos ali dentro, ele vai me mandar um e-mail, tá? Alertando que tem mais de 250 arquivos. Aqueles problemas de conexão presa no banco lá, no master, enquanto você não comitar aquilo lá, ele não consome as outras, entendeu? Porque ele não sabe se você vai comitar ou não. Então ele fica esperando aquela. Então, quando prende a transação, vai ficar um monte, até o cara comitar, aí ele consome o resto. Os problemas que dá no Replica é basicamente isso. Tá? Então são os mesmos caras que desenvolvem o Firebird, mas como o Firebird desenvolve as coisas muito devagar, a comunidade, eles fizeram isso aqui para melhorar aí os recursos do Firebird 2.5. Também tem isso aqui, ó. Isso aqui está sendo feito no Firebird 5, tá? Mas aqui no HQBird já tem. Isso aqui você escolhe quanta CPU você vai usar para fazer um sweep ou no GBack e no restore também, tá? Dá para você escolher. Fica bem mais rápido, principalmente o backup. Aqui eu deixei 4, mas eu não faço sweep por aqui, tá? Dá para você fazer via linha de comando, mesma coisa. Especificando, é só adicionar o parâmetro menos par 8, ele vai usar 8 núcleos para fazer, tá? O HQBird basicamente é isso, tá? A gente pode usar ele tanto como replicação como não replicado e usando o Firebird Vanilla normal, tá? Ele só, se você usar o Firebird Vanilla normal, ele vai o monitoramento, tá? E na verdade, se a gente ver aqui, ó, isso aqui é o monitoramento que ele gerou, o que foi? 24, não, tá muito velho, tá muito velho. Então, dia 13/1. Isso aqui são os SQLs gerados no banco. Ele te mostra aqui qual que demorou mais, qual foram os mais executados, tá? Esse aqui, ó, a gente criou no Export Informações, tá vendo? E a gente está no réplica. O Export Informações, quando tem réplica, ele gera
consulta no banco réplica. Então, quando vem do exportar informações, ele grava aqui, tá vendo? O ID do exportar, para a gente saber que foi do. Porque o executável, ele coloca o EGO, mas você vai procurar no EGO, não tem nada executando. Ou, na verdade, ele exporta informações. Isso aqui demorou pra caramba. As consultas que os caras fazem. Beleza? Então, o HQBird é basicamente isso. Ele é um servicinho normal, tá? Vou mostrar aqui no Linux. O fato de você parar o HQBird, ele não para a replicação, ele só para a transmissão do arquivo. E, na verdade, quem replica é o Firebird, quem gera os arquivinhos. Então, você para ele, você para a transmissão. Papo reto, beleza? A maioria dos bugs que dá na replicação é o seguinte: o cara vai lá e desliga o no Linux, a hora que ele está jogando aquele arquivinho para lá. Aí, a hora que está jogando, ele não vai, a réplica não vai conseguir ler, o próximo que vem ele não lê porque ele não leu o anterior e fica e para. Entendeu? Porque na nuvem não dá problema, nos clientes não dá problema. Porque na nuvem ninguém para os serviços, as coisas não desliga a máquina. Alguma dúvida sobre o HPBird? Vou sair aqui. Não vou fazer porcaria aqui. Conectar o cliente. Agora vamos para o comando. Vamos aqui para o comando. Deixa eu ver se tem banco aqui dentro. Eu tinha deixado, né? O que o show, esse comandinho aqui faz? O show ele controla esses usuários aqui. Tá vendo aqui que eu dei um ls-lh aqui? Ele vai mostrar que esse diretório aqui pertence ao usuário Firebird e é do grupo Firebird. Tem acesso a ele, tá? Essas letrinhas aqui a gente vai ver junto com o show, mas essas letrinhas a gente vai ver com o chmod, ok? O show faz? Ele troca isso aqui. Ele administra isso aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui o show root database. O que ele vai fazer? O usuário do diretório ele vai colocar o dono como root nesse diretório database. Então ele colocou lá, ó, ele é o usuário root do grupo Firebird, beleza? Se você fizer isso, o Firebird não conecta mais no banco que está ali dentro, tá? Por quê? O Firebird ele precisa de acesso no diretório, ele precisa de acesso para entrar no diretório. Eu vou explicar isso de entrar e ler e gravar com o comando chmod, eles se completam aí. Para entrar no diretório, o usuário tem que ter esse acesso X aqui, tá vendo? Se ele não tiver esse acesso X, ele não entra aqui. Então, se o usuário Firebird, tanto o usuário não tiver acesso ao X, ele não vai conseguir conectar aqui. No grupo, tá vendo aqui, ó, ele é do usuário root do grupo Firebird. No grupo tem aqui, ó, que ele tem o acesso à execução aqui, ó. Que os 3 primeiros é o usuário, os três outros é do grupo, e os últimos 3 acessos são dos outros usuários do sistema operacional. Então eu vou mudar aqui, ó. chmod. Junto com o chmod eu vou fazer isso aqui, ó. 700. A gente pode ver lá que, ó, agora só o root vai ter acesso à leitura, W é gravação e X se for um diretório, o X é acesso a entrada no diretório. Se for um arquivo, é um acesso de execução no arquivo .sh, ok? O show, se a gente, por exemplo, quando a gente faz um backup e um restore do banco,
CD barra. Se o banco é pequeno. Vamos lá. Geralmente, quando a gente conecta nos clientes para fazer atualização, a gente conecta como root, tá? Ou sudo. Então, ele vai gerar um arquivo aqui, ó. Então, ele gerou o log.gbk e vou fazer uma restauração aqui. Ele gera o arquivo como root. Tá vendo aqui o log novo? Por isso que quando vocês restauram o banco, vocês tentam conectar no banco, ele dá erro de I/O, ele não consegue conectar. Beleza? É por isso aqui, ó. O que você faz com isso aqui? Eu vou lá, show, Firebird, ponto. O que é o ponto? Se eu não colocar o ponto, ó, pode ver que o log novo tá, ele é do usuário root e do grupo, pertence ao grupo root. Então, se eu não vou colocar o ponto. Log novo. Eu coloquei logo. Nossa, burro pra caramba. Se a gente colocar assim, ó, ele só vai mudar o usuário, o grupo continua o root. Se eu fizer isso aqui, ó, ponto, ele vai ser tanto usuário como grupo. Beleza? Deixa eu mudar esse nome aqui. Faz um backup da história do banco. Ao invés de você vir aqui e dar um sergamod 777 no banco, você vai lá e muda o usuário, tá? E depois muda o acesso. Como é que eu mudo o acesso? Vamos lá. Primeiro a gente vai aprender do jeito mais difícil, depois a gente aprende do jeito mais fácil. Chmod ao usuário. A sintaxe é assim, ó. Chmod, usuário, mais leitura e gravação. Nome do arquivo. Vamos lá. Beleza, colocou. Só que o grupo ainda tem aqui, tá vendo? Eu quero só o usuário. Então o que eu faço? Log, vamos lá, log novo. Menos leitura e gravação. Ó, agora só ficou o Firebird. Beleza? Esse é o jeito mais difícil. O mais fácil é o Chmod 6, 7, 5, alguma coisa. Como é que funciona isso aí, cara? Vamos ver aqui no. Vamos aqui no. Salvei aqui para vocês. Vamos aqui. Isso aqui não vai, vamos ver. Isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro o Chmod. A gente sempre vai pensar assim, ó, o primeiro aqui, ó, o primeiro itemzinho da propriedade do arquivo é se ele é um diretório ou não. Então, como ele não é um diretório, vai ficar um tracinho. Se a gente vier aqui, ó, diretório, ele fica um D de diretório aqui, beleza? Aí a gente vai ter em conta assim, ó, leitura, gravação, arquivo. Se for arquivo não executável, o que é arquivo não executável? Que não seja um .sh, tá? Ele não precisa ter acesso ao X, que é de execução, beleza? Então, assim, ó, se o Firebird tiver acesso ao banco, ele tiver leitura e gravação, beleza. Ele vai ler e vai gravar o arquivo, beleza? Lembrando, qualquer aplicação que se conecta ao Firebird, SGO, SGCell, IPExpert, DBeaver, o que for, você coloca esses DBA, mas a hora que a instância vai conectar no banco, ele se conecta como Firebird. Por isso que ele tem que ser sempre Firebird aqui, beleza? Tanto no arquivo como no diretório. Então, ele sempre se conecta ao arquivo de unidades como Firebird. Então, se eu colocar isso aqui, ele vai conectar. Beleza? Se eu colocar isso aqui, ele vai conectar. Agora, se eu mudar aqui, ó, chmod, o menos
de gravação, vou colocar no EGO aqui. O Firebird não tem nada ali, ó, ele não vai conectar. Então vamos ver aqui se eu tenho esse banco aqui. Peraí, cadê o... Ele deu um erro de I/O ali, beleza? Se eu vier aqui, agora eu tenho acesso à leitura e gravação. Vamos ver se ele vai conectar. Não conectou. Vamos ver no... Vamos ver no diretório se eu deixei certo. Tá como um root, tá vendo aqui, ó? Então eu vou aqui, ó. Show, Firebird, ponto, database. Aqui. Beleza, agora é o usuário Firebird. Testar. Beleza, agora conectou. Beleza? A gente conecta aqui no banco. O que é esse esqueminha aí que a gente faz? CHMOD 777 aí. Vamos lá. A gente viu aqui, ó, CHMOD. Quero dar acesso ao usuário, o grupo e os outros. Então, o que eu vou fazer? Ó, CHMOD, usuário, mais leitura e gravação, vírgula, grupo, grupo mais leitura e gravação, vírgula. E os outros? Os outros eu só vou leitura. Beleza? Qual o arquivo? O EGO, FB. Poder de comando. Tá lá, ó. Leitura e gravação usuário, leitura e gravação grupo, e os outros só têm acesso à leitura. Ele só vai ler esse arquivo aqui. Beleza? Os outros não interessam, tem que ser o Firebird para a gente conseguir ler. Mas isso aqui é ruim pra caramba ficar digitando, né? Então, é mais fácil digitar lá um CHMOD 777, né? Por que a gente digita 777? Vamos lá, ó. Tá isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá, ó. O primeiro usuário, eu quero dar acesso à leitura e gravação e nada para execução. Então, o que é isso aqui? É 110. Aqui, ó. Então, como é que é o 110? 110, converter para decimal, 6. Não é isso? Eu quero esse, aqui nada. Então, se eu digitar 66, que é o do grupo, e aqui é só 100. O que é 100 ali em binário? 100, converter. É 4. Então, se eu fizer isso aqui, ó, chmod 664, FG.fb, é a mesma coisa que eu fiz no de cima. Ó. O que eu fiz? Ó? O 6 corresponde ao seguinte. Então, qualquer dúvida, vocês não lembrar dos números, é só você vir aqui. Ó. Eu quero leitura, gravação e narração. Converter. É 6. Por que o DAO 777 lá funciona? O que é o 777? E se eu colocar 000, vai ser 0. Lógico, 0 e 0. Vamos lá. Se eu fizer 1, converter, dá 7. Se eu fizer 777, todo mundo vai ter acesso à leitura, gravação e execução. Beleza? Então, esse aqui, por isso que a gente usa o 777, 654, 666, alguma coisa. Então, se eu colocar aqui, ó, chmod 750, no SGO, vai ficar assim, ó. Ó, que ele já mudou a corzinha, tá vendo? O Linux entende que quando um arquivo tem acesso de execução, ele é um arquivo executável .sh, e na verdade não é. Por isso que o SGO fica verdinho ali. Beleza? Então, na verdade, o certo é você fazer assim, ó. 650, vamos ver como é que ele vai ficar. Leitura e gravação. O grupo tem leitura e execução. Também não pode. E os outros não tem nada. Então, o certo é ficar assim, ó. Eu, quando eu faço assim, ó. 644.
Leitura e gravação, leitura e leitura. Beleza? Como o Firebird é o dono, o que importa é isso aqui. 777, o 654, aí os numerinhos. Ficou fácil? Deu para entender agora? Na dúvida, você só vem aqui, eu converter. Eu quero ó, leitura e gravação em 0. Converter. Então é 6. Então eu faço aqui. E se for só. Então é 6, 6. Se eu fizer isso aqui, ó. Pegar muito. 664. Pare, grupo, leitura e gravação. Os outros só lê. Então, quando faz backup da história do banco, não precisa cegar muito, etc. Por quê? Outros usuários, qualquer usuário que logar no sistema, no Linux, ele pode vir apagar esse arquivo, cara. Entendeu? Esse é o mais importante. Se você colocar acesso de W, que é para gravar, o cara vai apagar o arquivo, o cara pode apagar o arquivo, tá? Uma coisa, o comando que mais exige cuidado no Linux é o shell, cara. Porque se você vier aqui, ó, toma cuidado quando você vai dar um shell aí, show. Por exemplo, eu tô aqui no barra. Se eu mexer com o show no barra, o Linux para. Porque na verdade, você está mexendo nos acessos das pastas do barra do root aqui, ó. Por exemplo, se for lá no barra root mudar o acesso dele, cara, todos os serviços do Linux aí tá dentro de etc, tá dentro de lib, as bibliotecas dele, lib64, o barra boot. Se você vier no barra e dar um chmod, cara, errado, nem se você arrumar depois você vai conseguir colocar ele funcionando. Então, o show, cara, você sempre tem que, eu vou dentro da pasta do banco, aí eu vou mexer no show. Beleza? Ou no diretório aqui, ó. Sempre vocês ficam no diretório. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou mudar esse chmod aqui, que é 754 para database. Deu para entender alguma dúvida? Hã? Vai parar de fazer chmod 777 agora? Pode ser. Agora, se você, por exemplo, ó, eu venho aqui, vamos lá. Se eu fizer isso no diretório, ele não vai conseguir entrar, ó. Esse Szinho aqui, cara, é um outro esquema do. Eu vou passar esse site para vocês aqui, ó, do Seramote. Ele ensina certinho esse modo Go aí que eles falam. O que é esse S aí, cara? Esse S é o seguinte, mais ou menos explicando. Às vezes você não quer que o cara tenha acesso a um diretório ou um arquivo para ele ir lá ler e gravar, mas você quer que ele possa executar. Por exemplo, tem um script de atualização do Ótica que eu não queria que eles fizessem, eu vou lá e você dá permissão de sudo para o cara. Ele só pode executar aquele arquivo. Então você vai naquele arquivo, dá uma permissão S de executável lá, ele tem que ser .sh. Aí o cara, mesmo não sendo surdo, ele pode executar aquele arquivo, entendeu? Aí só aquilo lá, aquele negócio de atualização. Eu rodando errado aqui. Exemplo, provavelmente o Firebird não vai conectar no banco agora. Por quê? Porque eu não tenho acesso X no diretório, eu preciso para entrar dentro. Tá?
É tirar o direito de lei gravado do diretório, mas o X ele tem que ter. Certo. Então, beleza? Só isso que eu queria mostrar. Rapidão, né? Coisa simples. Para arrumar só toma cuidado com o show. Se você rodar ele no barra, já era o Linux. Beleza? Sempre coloca um arquivo, ou se for num diretório. Na atualização você não mexe com diretório, não cria diretório, essas coisas, mas só na hora que vai criar os bancos mesmo que você coloca. Membros aí que vocês querem tirar? Beleza? Só isso. Alguma dúvida aí quem está no Teams? Suave, César. Só não uso mais o Shimord. Ah, tá. Sua voz está muito ruim. Ele mutou agora. Cleber, você tem alguma dúvida? Testando, melhorou. Hã? Não? Beleza. Só isso então, obrigado.